Como saber e fazer os primeiros socorros em nossos pets? Você em casa tem ideia do que fazer? Eu estou curioso para saber sobre isso porque é algo muito importante. Então, nessa tarde, nós vamos estar recebendo a nossa convidada, médica veterinária e professora de clínica médica da Universidade Anhanguera, doutora Roberta Carneiro. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês hoje e É um poder prazer. ajudar todo mundo a saber o que fazer com os nossos bichinhos quando tem um problema, não é? Bem importante. Vai desvendar tudo pra gente aqui hoje, doutora? Se eu puder, sempre farei. E você também trouxe uma convidada aqui conosco, pode falar Essa pra é gente? minha colega, minha estagiária, Iandra Nicolosi. Ela é comportamentalista de animais e trouxe Olha. o nosso amiguinho aqui hoje, um gatinho da raça Maine Coon. Maine Coon, Maine um gato Coon. daqueles grandões que ficam bem grandes. E ele é bem peludo, bem macio, gostoso de estar abraçando ele, né? E ele tá muito nervoso, né? Você pode ver que ele tá aqui, ó. Ah, é? Bem sossegado. Rapaz, é interessante que parece até um tapete. Vocês estão em casa assistindo a gente agora, parece até um tapete. Nem parece que tem um gato que tá no colinho da nossa convidada, ó. Ele não é treinado, viu? Ele é assim mesmo. É uma raça bastante dócil, bem amigável, boa com crianças, né, Iandra? Ele é super calminho. Qualquer visita que vai em casa, ele é super receptivo. Sério? Ele adora. Não avança em nada? Não. Daqui a pouco a gente vai conversar, tá? Doutora Roberta, fala pra gente aqui a respeito dos primeiros socorros nos animais. Bom, quando a gente fala de primeiros socorros, existe um ABC do trauma, né? A gente precisa pensar nesse A, B e C. A de airway, ou seja, de vias respiratórias. B de breathing, esse animal precisa respirar. E C de circulation, ele precisa ter um sistema de circulação viável e patente. Então, em qualquer emergência, em qualquer trauma, a gente precisa pensar neste ABC do trauma. Esses animais precisam estar com suas vias aéreas patentes, precisam estar respirando e precisam ter volume de sangue e força de contração cardíaca para que haja uma circulação adequada e perfusão ideal desses tecidos. Desse tecido. Isso independente da idade do animal, né? Independente da idade do animal. Isto é a mesma coisa para seres humanos e para animais. Entendi. E qual que seria o procedimento quando a gente recebe um animal acidentado? Então, os politraumatizados, eles são um desafio bastante grande na medicina veterinária. Infelizmente, eles acontecem com mais frequência do que nós gostaríamos, não é? A primeira coisa que a gente gostaria é de conscientizar os tutores de que tanto cães quanto gatos são animais domiciliados. Necessariamente, eles não deveriam ter acesso à rua, a não ser que fossem acompanhados, né, por seus tutores. Quando eles chegam, a gente precisa avaliar justamente esse ABC do trauma. Se esses animais estão conseguindo respirar, se esses animais tiveram uma perda sanguínea, né, uma hemorragia, por exemplo, importante, que pode ser aberta, então o tutor vai estar acompanhando isso, vai ver, né, o sangue mesmo, ou ela pode ser fechada, uma hemorragia intraabdominal ou no pulmão, né? E aí a gente vai precisar correr atrás do tempo para que a gente restabeleça esse ABC do trauma, como eu falei anteriormente, né? Vias aéreas, respiração e circulação. Eu acho que o desespero maior, doutora Roberta, é quando o acidente acontece dentro do lar, que as pessoas ficam desesperadas, não sabem como proceder. Muitas pessoas até mesmo nem chegam a ligar ou até mesmo ligar para uma veterinária para poder resolver a situação. Como é que é o procedimento a respeito disso? Primeira coisa, tem que ficar tranquilo, né? Não transmitir desespero. A gente fica mesmo, porque hoje em dia o animal é mais do que um animal de companhia, é um membro da família, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa esteja saindo com o seu carro, não viu o gatinho, né? Agora, na época de frio, é sempre importante dar uma batidinha no capô para ver se tem algum gatinho no motor, né? Esperar um pouquinho antes de sair com o carro, ou o cachorrinho está solto no quintal, tal, e eventualmente acontece um acidente, um atropelamento.
A primeira coisa é se certificar de que esse animal esteja respirando, né? Então, por exemplo, vamos supor que tenha tido um trauma na face desse animal. Se for possível, limpar as vias aéreas, então limpar o nariz desses animais. É o primeiro procedimento. Primeiro procedimento. Limpar as vias aéreas, limpar o nariz desses animais com um pano, um lenço umedecido, o que você tiver à mão, não é? E se esse animal estiver permitindo a manipulação, não ficar mexendo muito nele, pensando em traumas na coluna cervical, que eventualmente podem, mais pra frente, causar uma paralisia, alguma coisa do gênero. É deixar ele imóvel, no caso? Você quer dizer mais ou menos isso? É, mexer o menos possível e aí procurar uma ajuda veterinária o mais rápido e o mais próximo possível. O acidente do animal em si, mediante as convulsões que os animais eles têm, é parecido o socorro deles ou é um pouco diferente? Fala um pouquinho. Na verdade, se um animal tiver um trauma crânioencefálico, ele pode ter alterações do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que são sistemas que coordenam respostas que não são necessariamente conscientes, como a respiração, como batimentos cardíacos e tudo mais. No caso de um acidente em que haja um trauma crânioencefálico, você pode ter uma alteração de respiração, que vai ser bastante importante, e às vezes você pode levar a um quadro convulsivo, né? Outras vezes o animal é epilético, é convulsivo de uma maneira idiopática, que a gente chama que a gente não consegue determinar necessariamente a causa, né? Existem outras causas para convulsão. Mas o importante, o nosso foco hoje é o que fazer quando você vê o seu animal convulsionando na sua casa. Então, diferente da crendice popular, o que a gente não deve fazer é colocar a mão dentro da boca do animal e puxar a língua desse animal, porque muito provavelmente você vai ser mordido. Sério? E uma mordida é involuntária, né? Uau. Mas que pode ser forte e pode trazer um bom prejuízo para o cuidador. O cuidador, isso. Eu já vi esse caso da pessoa chegar e colocar o dedo, né, a mão e querer poder tentar fazer com que ela venha amenizar a convulsão. Então, mas só que aí piora a situação. Na verdade, você vai se colocar em risco. Você precisa estar bem para poder assessorar, para poder ajudar o teu animal. Então, o que a gente faz? Você vai virar esse animal de lado, para que se numa convulsão ele estiver babando ou ele regurgitar, ele não se engasgue com a própria saliva ou não se engasgue com o próprio vômito. Uau. E com isso a gente mantém a respiração patente. Lembrem-se do ABC do trauma, tá? Eita, olha aí, pessoal. Bacana. A primeira muita coisa. Atenção. A segunda coisa é manter a calma e esperar com que esse animal pare de se debater. Muitas vezes, depois dessa crise convulsiva, tem alguns animais que ficam inconscientes. Então, eles podem não reconhecer o dono, eles podem querer atacar. Então, imobilize seu animal, espere ele se recompor, para depois você pegar esse animal e levar a uma clínica veterinária, a um atendimento que possa ajudar o seu animal mais especificamente, né? Se esse tipo de caso, uma curiosidade que me bateu na mente agora, se esse tipo de caso acontece em 3 meses, vamos botar aí 3 meses ou 2 meses, até 4 meses, que a pessoa havia acabado de comprar esse animal, eu tenho o telefone do veterinário, eu posso ligar para esse veterinário sem ter que mexer, fazer nada com o bicho? Olha, na verdade, assim, aquisição, né? Porque a pessoa, como é uma coisa muito nova para quem comprou, a gente não sabe quando virão os acidentes, nós não sabemos quando virão as convulsões. Entendi sua pergunta. Então, vamos ver se eu consigo esclarecer isso para vocês. Primeiro, o relacionamento do tutor com o veterinário, ele é extremamente importante e deve ser um relacionamento próximo. Ou com o serviço de saúde que ele escolher, né? Com o serviço veterinário que ele escolher. Eu sou um pouco controladora. Eu gosto de ter o contato direto com os meus tutores. Então, eu acabo passando o meu contato direto. Se acontece alguma coisa, eu sempre peço para que eles liguem para mim e eu oriento da mesma maneira que eu estou explicando para vocês agora, né? Então, esse contato próximo pode, sim, ajudar e fazer diferença na hora de um acidente, de uma crise convulsiva, né? Principalmente para os pais e mães de primeira viagem, que vão ficar bastante ansiosos com essa situação. No meu caso,
Eu ficaria desesperado na hora. Então, o meu medo o meu receio é de ter que tocar, ou então no desespero ter que mexer em alguma parte do corpo do animal e causar algum dano, como você acabou de avisar aqui pra gente. Exato. E, doutora, o gato, ele precisa ou não precisa ir para emergência? Muitas vezes ele vai precisar sim ir para a emergência. Os gatos, eles são mestres do disfarce. Eles não demonstram que eles estão passando mal. Então, quando você percebe, ou muitas vezes os tutores novos de gatos percebem que esse gato não está bem, a doença já está um pouco avançada, tá? Então, por exemplo, enquanto o cachorro, a gente brinca, né, que o gato é o ser superior e o cão é a subespécie. Mas não é, gente. Todos eles são queridíssimos, tá? Não é. Então, enquanto o cão, quando ele tá com uma dificuldade respiratória, ele abre a boca e coloca o linguão para fora e fica... E o gato? O gato não. O gato, ele morre, mas ele não perde a dignidade. Ele nunca vai fazer... A não ser que ele esteja passando muito mal. Então, ele vai fazer uma respiração abdominal mais profusa, mais evidente. E isso quer dizer que ele está com ou dor ou com uma dificuldade respiratória. Isso caracteriza uma emergência veterinária. Por exemplo, no gato, tá? Nossa, então, olha, interessante isso, hein? Particularidades das espécies que quando você vai adotar um bichinho ou quando você vai adquirir um bichinho, é sempre legal dar uma pesquisada no Dr. Google, que está aí para ajudar a gente, ou então conversar com um veterinário que esteja capacitado para te orientar o que é melhor para você. Isso deveria ser feito. É verdade. Doutora, eu vou falar um pouquinho com a nossa convidada que trouxe um gatinho. Tudo bem? Tudo bom. Fala o nome dele aí pra gente, por favor. Ele chama Noah. Noah? Ele tá Quantos aninhos ele tem? Ele tem 2 anos. Ele é muito, grande. muito calminho. Qual que é a raça mesmo, doutora? Você havia falado? Maine Coon. Maine Coon. Como é que eu posso falar? Ele tradição aqui no nosso país, porque é raro ter dessa raça, né? Não é muito comum, eu acho. Não é muito comum. Tem muitas pessoas que têm, mas existe algumas. É porque a maioria adota, né, o gatinho. E do que ele se alimenta? Ele se alimenta de ração diariamente e umas 2 vezes por dia ele come... 2 vezes por dia não, 2 vezes por semana, na verdade. Ele come um sachê, que é comidinha úmida. Olha. O ideal seria que ele comesse todo dia, né, doutora? Exatamente. Mas ele é muito sensível, o organismo dele é muito sensível. Então, se ele come muito, ele vomita. Ele especificamente. Aí eu dou umas 2 vezes por semana. E nesses 2 anos que você tem ele, você já teve alguma situação mediante ao que nós estamos conversando aqui com o teu animal? De emergência? Nossa. Sério? Ele dá Conta pra gente uma. Um monte de problema. A última dele foi que ele quebrou a cabeça do fêmur. Ai, como? Aí a gente não sabe direito, assim. Ele sempre teve uma fraqueza na perna e aí, com o tempo, pulando, correndo, acabou quebrando. Aí teve que fazer cirurgia, tirar a cabeça do fêmur, fisioterapia. Hoje ele tá bem. Mas ela percebeu porque... Isso é outra emergência do gato que é mais sutil do que o cão, que é mais escandaloso, tá? Ela percebeu porque os gatos, eles têm por hábito subir nos objetos, né? Subir na mesa, subir no sofá, é incrível subir a na elasticidade dos cama. animais. E ele Principalmente o gato. parou de fazer isso. Então, a mudança de hábito do gato é muito importante para o tutor perceber que tem alguma coisa errada. Ele parou de subir nas coisas e ele mancava levemente com a pata. Uau! Antes ele subia na cama, ele parou, ele queria subir na pia, ele parou. Aí a gente foi percebendo que ele estava mudando. Aí agora ele voltou a querer subir, quer dizer que ele não sente dor mais. E a minha pergunta que eu não quero calar, que é uma curiosidade de todos. O gato é mito ou é verdade? O gato tem ou não tem 7 vidas?
Aí, na verdade, na lenda Principalmente original... aqueles que são gato preto, o pessoal fala assim, ó, cuidado com gato preto, hein? Gato preto dá sorte, viu, gente? Gato preto é amor. A gente precisa proteger os gatinhos pretos, tá? Com certeza. Na verdade, a lenda inicial falava que os gatos tinham 9 vidas. Quando veio para o Brasil, se popularizou em 7. Não sei, talvez pela mística do número 7, não sei explicar isso adequadamente. Mas eu acho que os animais eles têm um pouco mais de resiliência para a dor do que o ser humano. Isso pode confundir de que eles suportam mais, de que eles sobrevivem melhor às intempéries da vida do que nós humanos. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, a gente precisa ter um olhar humanizado também, no sentido de eles não precisam e não deveriam passar dor. Então, tanto o veterinário quanto o tutor precisa observar melhor, estar melhor treinado para identificar essa dor e para tratar isso com antecedência, né? Então, isso pouparia as 7 vidas dos gatos, talvez. Eita! Né? Doutora Roberta, quais seriam os primeiros socorros dos animais de estimação? Então, como eu falei já anteriormente, a gente precisa se certificar de que esses animais respirem, depois de algum evento, né? Que eles respirem bem, que eles tenham as vias aéreas desobstruídas e que eles tenham quantidade de sangue circulante adequada, né? Então, no caso, por exemplo, de um atropelamento que a gente estava falando anteriormente, ele não se machucou, ele tá bem e tal, e depois de um tempo você percebe o cachorro ou o gato respirando com dificuldade, o cachorro de boca aberta, o gato não, né? E aí você vai ver que a barriguinha dele tá um pouquinho mais dura, um pouquinho maior. Talvez esse cachorro tenha tido uma contusão pulmonar, tenha tido uma hemorragia interna, né? Uma ruptura de baço. E é preciso levar ao veterinário, né? Você falou algo interessante aqui, doutora, que eu fiquei até impactado. A respeito do cachorro em si, quando eles estão cansados, ele fica... O gato não, ele mantém a postura dele, pode estar cansado, com calor, mas ele fica direto com a boca fechada. Isso é normal mesmo? Ele respira de boca aberta se ele estiver estressado. A outra situação de que não é de dor nem de falta de ar, né? Ele respira de boca aberta se ele estiver estressado, o gato. Agora eu vou te contar uma curiosidade. Você sabe por que os cães respiram de boca aberta quando eles estão cansados? Você sabe? Por quê? Porque eles não têm glândulas sudoríparas, eles só perdem temperatura pelos coxins e pela língua. Olha! Então, eles respirando de boca aberta, o ar entra em turbilhonamento nos pulmões, refresca o sangue que está lá para fazer troca gasosa e, com isso, mantém a temperatura do cão ou do gato, né? É um dos mecanismos para manter a temperatura adequada. Que interessante, olha só, aqui no programa Sempre Melhor vocês sabendo essas dicas a respeito dos nossos pets. E também, doutora, fala um pouquinho a respeito da crise de tosse que tem nos animais. Então, principalmente cães, eles têm tosse com bastante frequência, né? Os cães mais velhos, os cães obesos, né? Podem ter crises de tosse. Pode acontecer em qualquer idade, mas nesses casos a gente precisa ter um olharzinho um pouquinho melhor. Às vezes esses cães, eles tossem tanto, que eles chegam a vomitar, o tutor fala pra gente, né? Mas não é bem um vômito, é uma gosma branca, que é saliva condensada, tá? Às vezes tem resto de alimento também, se a tosse for muito profusa, né? Ou então, tem alguns cães que podem, eles, quando estão tossindo, eles estão querendo abrir as vias aéreas para poder respirar adequadamente. E aí eles podem desmaiar. Eita, sério? Eles desligam, né? E aí o tutor fica bastante assustado com isso, né? Precisa identificar, obviamente que não adianta chacoalhar e nem nada disso, mas você precisa verificar se as vias aéreas estão desobstruídas. Aí sim, se ele estiver desmaiado, pode abrir a boca desse animal, talvez puxar a língua, porque isso é um estímulo para a respiração, tá? E descobrir por que esse cão está tendo essa crise de tosse. Pode ser alérgica, pode ser infecciosa, pode ser cardíaca, pode ser um problema asmático, por exemplo, pode ser um colapso de traqueia, né? A traqueia é um tubo que leva o ar daqui da garganta para dentro dos pulmões, né? E ela é feita de anéis cartilaginosos e musculatura lisa. Às vezes esses anéis eles têm uma deformidade na sua... eles não ficam assim, né? Mas eles têm uma deformidade, eles podem ficar assim. E aí
Isso vai fazer com que o ar passe mais dificilmente pela traqueia e pode levar a essas crises de tosse. Eita, então o caso é muito mais sério do que a gente possa imaginar, né, doutora? Aí tem que levar lá com os coleguinhas pra gente dar um jeitinho. Dá uma observada, né? Isso. Doutora, e a cerca? Estou eu muito bem brincando com os meus sobrinhos em casa. E nós sabemos, nós temos aqui o Noah. Não sei se já aconteceu o que eu vou falar agora aqui com o Noah. Pior. Aconteceu de os meus sobrinhos, né, estar brincando com o gato. E o gato avistou quem? Como ele é observador e também caçador, observou uma abelha. E a abelha chegou com aquele ferrão, picou ela. Qual que é o procedimento? Como agir nessa situação? Bom, a picada de abelha vai ser sempre uma picada dolorosa, assim como é para os humanos, vai ser para os pets também, tá? O que acontece é que isso pode causar uma crise alérgica nesse animal, né? E depende do grau de alergia que esse animal tiver ou da predisposição alérgica que esse animal tiver, ele pode fazer várias manifestações clínicas. Desde ficar com o focinho bem inchado, né? Fica parecendo então um gatinho assim, super bonitinho, né? A carinha dele, que lindinho. Fica com um fução que parece 2 vezes o fuço desse gato, né? Ele tá quietinho, né? E o cachorro vai ficar com o lábio também, né? Por causa de mordedura, né? Tanto do gato do cachorro na abelha, vai ficar com o lábio edemaciado e doloroso ao toque. Então, a primeira coisa, não tentem puxar o ferrão, porque muito dificilmente no meio de tanto pelo vocês vão achar esse ferrão, né? E respeitem essa dor que esse animal está sentindo. Então, a gente vai, primeiro, promover um lugar que esteja tranquilo, para esse animal se sentir tranquilo, para aí a gente inspecionar em casa, né, o dono inspecionar esse animal, para ver o que aconteceu, assim que o animal permitir a manipulação. Aí, tendo contato do veterinário e tendo orientação do veterinário, a gente pode até dar alguma droga para tratar a dor emergencialmente em casa e, obviamente, tem que levar ao serviço veterinário logo em seguida, tá? Mas isso se caracteriza numa emergência a partir do momento que esse animal pode ter um colapso, um edema de traqueia, assim como as pessoas alérgicas podem ter, e aí fecha a traqueia e volta naquela história do ABC do trauma. Nós não temos as vias aéreas patentes, então o ideal é acalmar o animal, pegar o animal e levar ao veterinário para que receba medicação específica, né? Eventualmente pode-se dar alguma medicação para dor em casa, o restante da medicação vai ser na clínica veterinária. Muito bom, doutora. Olha que palestra, podemos dizer, e de informações, de conteúdo que a senhora nos proporcionou aqui nessa tarde. Muito obrigado por ter te recebido aqui no nosso programa Sempre Melhor. Espero te ver mais vezes aqui no nosso programa. Você pode deixar, por favor, telefone de contato, Instagram, para o pessoal de casa? Claro. Então, eu sou a doutora Roberta Carneiro. Eu sou médica veterinária, mestre em imunologia, professora de clínica médica da Universidade Anhanguera. Eu tenho uma clínica veterinária que se chama Gatomia, em Guarulhos, e uma que se chama Pets House. O meu contato é Roberta SSA Vet no Instagram, né? Então, @Roberta SSA Vet no Instagram. E o meu telefone é 11 9 8306 1884. É isso aí. Obrigado, Obrigada doutora a você, Roberta. Renato. Obrigado. Muito Eu já estava obrigada. querendo tomar ele para mim, o novo. Ele não vai comigo, não.